A paz de Cristo! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Ivan Lessa, sou diácono da DEVEC, igreja dirigida pelo pastor Silas Malafaia, e sou dirigente da IBD, da filial Praça Marco Aurélio, na Vila da Penha. Hoje estudaremos a lição de número 7, que tem por tema Relacionamentos Saudáveis. Esta lição faz parte da revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel. E neste trimestre vamos falar sobre família cristã, proteção, parceria e amor. O comentarista é o pastor Estevão Fernandes, pastor presidente da Primeira Igreja Batista em João Pessoa. Lembrando que toda quarta e toda sexta tem uma lição nova aqui no nosso canal. Na quarta, uma lição da CPAD e na sexta, uma lição da Central Gospel, sempre às 18 horas. Podemos contar com vocês? Que bom! Então, não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais. No Instagram, @crentedocente, no Facebook, Crente Docente. Divulgue o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho. Desta forma, poderemos alcançar cada vez mais pessoas. Quero agradecer aqui ao professor Edivanei Fernandes pelo convite e pela oportunidade. Vamos à lição? Como eu falei no começo, o tema da nossa lição é relacionamentos saudáveis. E o comentarista colocou para a gente aqui dois textos bem interessantes. O primeiro no Salmo 127 e o segundo, o Salmo 128. Salmo 127 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Já o Salmo 128 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua cama. Os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Quando lemos esses dois salmos, fica nítida a relação entre eles. Eles se complementam e poderiam muito bem ser um único salmo. A ideia central deles é o temor ao Senhor, o que pode soar estranho ou até mesmo contraditório, já que João, em sua primeira epístola, vai dizer: Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. 1 de João 4,16. Mas João completa a ideia quando diz: No amor não há temor. Antes, o amor lança fora o temor, ou em algumas traduções, lança fora todo o medo. 1 de João 4,18. E aí fica a questão: se Deus é amor e no amor não há temor, então que temor é esse que torna o homem bem-aventurado? Ao contrário do que alguém possa imaginar, o temor ao Senhor não está ligado ao sentido de ter medo, achando que Deus pode nos castigar a qualquer momento. Mas o temor ao Senhor é o reconhecimento de quem Ele é: santo, justo, salvador, misericordioso. E também de quem nós somos: miseráveis, pecadores, dignos de morte. Diante dessa constatação, reconhecer nossa total necessidade de Deus é o princípio da sabedoria, como disse Salomão. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Assim, entendemos que temer ao Senhor é a primeira atitude a ser tomada por aqueles que querem viver uma vida abençoada. E isso inclui a construção de uma família saudável. No Salmo 127, todas as bênçãos são advindas do fato do Senhor edificar a casa. Para isso você precisa temer ao Senhor. E do Salmo 128, elas são consequências do temor ao Senhor.
Porém, algumas questões podem vir à nossa mente. Pensa comigo. Se esses salmos falam de bênçãos para aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, então por que vemos tantos lares cristãos destruídos? Por que tantos divórcios, filhos desviados, lares que são verdadeiras filiais do inferno nessa terra? Será que esses crentes não temem ao Senhor de verdade? Será que o fato de temermos a Deus é a plena garantia de que tudo vai dar certo em nossa casa? De que vamos conseguir construir relacionamentos saudáveis? A realidade é que o fato de temermos ao Senhor, de andarmos em seu caminho, não nos isenta das nossas responsabilidades. Pensa comigo. Se chove, abrimos um guarda-chuva. Não ficamos esperando que Deus faça a chuva parar. Se estamos com dor de cabeça, tomamos um remédio. A gente não fica esperando que Deus faça a dor parar. Você pode até orar, mas você vai lá e toma o seu Tilenol. Então, por que, quando o assunto é família, ficamos esperando que Deus faça aquilo que nós devemos fazer? Na lição de hoje, veremos que cada etapa da construção de relacionamentos saudáveis passa por nós. Nós confiamos em Deus, buscamos viver uma vida no temor do Senhor, apresentamos a Ele nossas necessidades, pedimos orientação, mas agir para a construção de relacionamentos saudáveis é algo que somente nós podemos fazer. O pastor Estevão Fernandes nos apresenta 3 fatores que orientam a vida em família: a percepção, a convivência e o autoconhecimento e autocrítica, que são coisas muito próximas. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que é a percepção? A percepção ela pode ser entendida como a interpretação que alguém tem a respeito de algo ou alguém. É a maneira como interpretamos um fato, como interpretamos uma ação ou a reação de alguém. O problema é que a percepção é algo estritamente pessoal. Cada um tem a sua. Isso fica bem fácil de se perceber quando lemos uma mensagem de WhatsApp. Já parou para perceber isso? Uma pessoa pode escrever uma mensagem com uma intenção, mas o leitor pode interpretar de outra forma. Principalmente hoje em dia, que as pessoas não respeitam mais pontuação, a esposa diz ao marido: passa na padaria e compra o pão. Mas o marido lê: passa na padaria e compra o pão. Interpretação é uma coisa muito peculiar, é algo muito individual, cada um tem a sua. Dentro do contexto familiar, isso também é uma realidade. E a percepção equivocada de um determinado fato ou assunto pode gerar sérios danos ao relacionamento. O marido fala uma coisa com uma intenção, mas a esposa interpreta de outra forma. E essas coisas vão se acumulando com o tempo. E quando não há uma conversa, quando não há o diálogo para poder explicar aquilo que se realmente quer dizer, fica o dito pelo não dito. O segundo fator é a convivência. Conviver é um grande desafio, pois se trata de um exercício de paciência e tolerância para com as fraquezas e os erros alheios. Por que paciência? Porque o outro é diferente de mim e pode ter fraquezas diferentes das minhas. Aliás, com certeza vai ter fraquezas diferentes das minhas, porque somos diferentes. Por isso eu preciso ter paciência, mas também preciso ter tolerância. Porque se as fraquezas são diferentes, os erros também serão diferentes dos meus. E nós temos grande facilidade em tolerar nossos próprios erros, mas tolerar os erros dos outros é complicado. E esse é o problema, né? O problema é que muitas vezes não conseguimos ter paciência com as diferenças e muito menos tolerância com as fraquezas. E aí exigimos que o outro pense e haja da maneira que nós julgamos correta. Concluímos que nós sempre estamos certos e que todos devem se adequar à nossa vontade. A convivência é, na verdade, uma grande oportunidade de crescimento, que é muitas vezes desprezada, já que é difícil abrir mão da nossa opinião e aceitar que nós também temos fraquezas, aceitar que nós também cometemos erros. E acredite,
Muitas vezes, a mudança que queremos no outro deve começar primeiro em nós. O difícil é admitir isso. É aí que entra o terceiro fator, a autocrítica, o autoconhecimento. Pense bem, como esperar conhecer o outro se não conhecemos a nós mesmos? Como esperar construir um relacionamento saudável com alguém se não analisamos nossas próprias atitudes? Conhecer a si mesmo é incômodo e desafiador. Afinal, podemos descobrir coisas a nosso respeito que não gostaríamos de saber. Podemos perceber que, na verdade, a culpa que atribuímos ao outro também pode ser nossa. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 aos Coríntios 11, 28. Precisamos ter essa ideia de autoexame, de verificar, peraí, será que eu também não tenho contribuído para essa situação que está acontecendo no meu lar? Nós não podemos ter medo de perguntar, por que meu filho deixou a igreja? Será que de alguma forma eu influenciei para que isso acontecesse? Ou por que meu marido quer sair de casa? Por que minha esposa está sempre chorando? O autoconhecimento, a autocrítica nos permite ter consciência que nós também podemos estar contribuindo para uma situação desagradável. Culpar os outros é sempre mais fácil, mas é a melhor maneira de se destruir um lar. A autocrítica, ela gera reflexão. O que eu estou fazendo de errado? Onde eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? A reflexão gera a mudança, que é a ação. Também não adianta você fazer a autocrítica, refletir, descobrir aquilo que precisa ser feito e não fazer nada. A reflexão, ela precisa gerar mudança. E somente onde há mudança é que há crescimento. Não há como viver algo novo se fazemos todos os dias a mesma coisa. Somente a mudança gera crescimento. Somente a mudança de posicionamento, a mudança de pensamento é que vai fazer com que você melhore, com que a sua família cresça. É interessante, né, que nós evangélicos, nós falamos muito sobre galardão, sobre a coroa da vitória que receberemos de Jesus na glória. Mas muitas vezes esquecemos que também teremos que dar conta dos bens que Deus nos deu para cuidar nessa vida. A mordomia cristã abrange todas as áreas da nossa vida, não apenas espiritual, não apenas se fomos bons crentes, mas acredite, se você ainda não parou para se atentar a essa questão, um dia prestaremos conta sobre tudo aquilo que Deus nos confiou. Como Paulo diz, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno, segundo aos Coríntios 5:10. Esse acerto de contas inclui nossa família, marido, esposa, pais, filhos. E eu pergunto para você, que família apresentaremos para Deus naquele dia? Meu irmão, se essa pergunta não te faz tremer por dentro, alguma coisa precisa ser mudada. Porque imagine que você está tomando conta do bem de uma pessoa. Alguém te empresta algo e você toma conta daquilo, fica com você, você faz uso daquilo e um dia você tem que devolver esse bem para essa pessoa. E esse bem, na hora que você vai devolver, está amassado, está arranhado, quebrado. Como você acha que o dono desse bem vai recebê-lo de volta? Agora se imagine apresentando para Deus filhos amassados, esposas arranhadas, maridos quebrados. Entenda, um dia vamos prestar contas a Deus de tudo. Para nossa salvação é uma questão individual. Nós vamos dar conta de nós mesmos, mas vamos ter sim que prestar conta da família que Deus nos deu para cuidar. Precisamos cuidar melhor da nossa família. Que família apresentaremos para Deus naquele dia? É para a gente pensar. Nossa lição continua.
E começamos falando dos fatores, agora vamos falar sobre a manutenção da estrutura familiar. Sim, porque uma vez que você constrói uma estrutura, ela precisa de manutenção. Ela não pode ficar abandonada. Agora pense comigo aqui. Se perguntarmos para alguém sobre qual base uma família deve ser estruturada, é muito comum ouvirmos como resposta o amor. Ou, no nosso caso, nós que somos evangélicos, Jesus. De fato, uma família que tem Jesus como base tem excelentes chances de ser uma família saudável. Mas, como eu disse no começo, não podemos achar que o fato de termos Cristo como alicerce familiar nos exime da responsabilidade de construir bases sólidas que irão sustentar o nosso lar. O comentarista da revista nos apresenta 4 destas bases. São elas: os sentimentos, os relacionamentos, as atitudes e os valores. Curiosamente, essas bases elas estão interligadas. Uma influencia na outra. Você quer ver só? Os nossos valores, eles irão determinar nossas atitudes. Nossas atitudes mostram o tipo de relacionamento que estamos construindo. E é este relacionamento que revela nossos sentimentos. Vamos entender um pouquinho melhor? Para isso, para que possamos construir essa base, nós precisamos ter zelo com os nossos sentimentos. O amor, ele é mais do que uma base que sustenta a família. Ele é também o cimento que nos mantém unidos. É o telhado que nos protege do perigo externo. E é o chão sobre o qual firmamos nossos passos. Sem amor não há família que se mantenha de pé. Não há como criar relacionamentos saudáveis. Não há como ser verdadeiramente uma família. O problema é que nem sempre conseguimos expressar o amor àqueles que amamos. Acreditamos que cumprir nosso papel de marido, ou de esposa, ou de pai, é a expressão máxima do nosso amor. E que já estamos fazendo a nossa parte. Nossa família precisa ver o amor que sentimos manifesto em nossas palavras e em atitudes reais. Não com aquilo que julgamos ser o melhor, mas com aquilo que o alvo do nosso amor julga ser o melhor. Como assim, Ivan? Não entendi. Pensa comigo. Para um pai, levar o sustento para casa depois de um dia duro de trabalho é expressar seu amor. Para o filho, uma partida de videogame mais eficiente. Observe, não estou dizendo aqui que o pai está errado em levar o sustento para casa e considerar aquilo como uma expressão do seu amor. Claro que não. É uma expressão de amor. É o seu sacrifício pela sua família. Mas uma criança muitas vezes não consegue perceber esse sacrifício. E tudo que ela quer é atenção. Então, muitas vezes, a gente vai ter, nós que somos pais, vamos ter que abrir mão de os nossos momentos, do nosso descanso, para demonstrar o nosso amor. Paulo vai dizer que o amor não busca os seus interesses. Está lá em 1 Coríntios 13:5. Eu sei que isso não é uma coisa fácil. Muitas vezes a gente está cansado, muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa para nós mesmos, queremos um momento só nosso, mas o nosso filho, a nossa esposa, o nosso marido, aquela pessoa com quem a gente convive, ela precisa se sentir amada. Uma vez que o amor é o sentimento base da família, então fica mais fácil aprimorar as relações. E essa é a segunda base, o aprimoramento das relações. E por que as relações precisam ser aprimoradas? Porque toda relação atravessa ciclos, mudanças. Os filhos crescem, vão embora, vão viver as suas vidas. A realidade financeira muda. Alguém morre. É preciso ter em mente que o relacionamento familiar é como as estações do ano. Não é igual o tempo todo. E por isso precisa ser aperfeiçoado por meio do amor e de uma comunicação eficaz. Pois se passamos por essas mudanças de temperatura e guardamos nossos temores para nós mesmos, como quem está ao nosso lado vai saber o que estamos passando? E mais, como ele poderá nos ajudar a passar por um rigoroso inverno? Expressar, comunicar aquilo que estamos sentindo é de fundamental importância para o aprimoramento das relações. E assim, sair do frio do inverno e voltar a sentir o aroma das flores da primavera. Comunique-se, não guarde para si sentimentos nocivos para sua alma. Só faz mal para você mesmo. Mas é preciso também ter coerência entre as palavras
Isso, atitudes. Talvez aqui esteja o calcanhar de Aquiles de muitos relacionamentos. Dizer uma coisa e fazer outra. Essa incoerência entre o que dizemos e o que fazemos é, sem dúvida, a grande responsável pela dissolução de muitos casamentos. A gente diz amar, mas não age como se amasse. O que adianta se declarar para a mulher amada, declamar poesia, entregar flores e ser incapaz de levantar a tampa da privada, de lavar uma louça, de pegar aquela bendita daquela toalha molhada no chão do banheiro? Que eu puxei um pouquinho a orelha da rapaziada, porque nós homens somos muito bons nisso. A gente é capaz de fazer declarações de amor, comprar flores, levar para almoçar no dia dos namorados, no dia das mães, mas temos dificuldade com as coisas simples. Acredite, tudo que a sua esposa quer é que você a ajude a lavar a louça, estende a toalha, levanta a tampa da privada, agrade a sua esposa. Você vai ver só, vai ter resultado. Confia em mim, vai nessa. Pode parecer bobagem, né? Mas não é. Expressamos nosso amor muito mais nas atitudes simples do dia a dia do que em datas ou eventos esporádicos. Você quer ver uma segunda coisa que é gerada por conta da incoerência entre nossas palavras e atitudes? Filhos desviados. Pais que mandam seus filhos fazer aquilo que eles mesmos não fazem. Observe, a Bíblia não manda a gente ensinar o caminho aos nossos filhos. Você sabia disso? Ela nos manda ensinar no caminho. E qual a diferença? É que precisamos trilhá-lo também. Nossos filhos precisam ver que aquilo que pregamos é aquilo que vivemos, é a realidade das nossas vidas. Caso contrário, eles nunca crerão verdadeiramente em Deus, pois nossa hipocrisia os afastará. O amor demanda ação. Portanto, a melhor maneira de provarmos que amamos alguém é agindo. Sentir-se amado é infinitamente melhor do que ouvir declarações ocas. E agora passamos para a quarta base, e é ela que vai determinar as outras. E que base é essa, Ivan? A definição e o cultivo de valores. Como eu disse anteriormente, nossos sentimentos irão determinar o tipo de relacionamento que iremos construir. E isso é expressado por nossas atitudes. E o que vai determinar essas atitudes são os valores que carregamos. E eu te pergunto, quais são os nossos valores? Quais são as nossas crenças? Que bandeiras defendemos? São esses valores que irão determinar o quão forte uma família pode ser, quanta luta ela vai poder suportar. Lealdade, fidelidade, diálogo, fé, esperança. Precisamos ter em mente que valores não podem ser negociados. Hoje vemos um bombardeio direto e incessante contra a família. Ações que visam destruir o bem mais precioso que temos. Quando aceitamos aquilo que o mundo acha normal e trazemos para dentro de casa, estamos abrindo mão de valores fundamentais. Estamos permitindo que o muro que nos cerca e nos protege seja rompido pelo secularismo. Vou repetir. Valores não são negociáveis. Não abra mão daquilo que protege a sua família. Não abra mão da sua fé. Não permita que aquilo que é normal lá fora se torne normal dentro da sua casa. Que a realidade externa determine a realidade interna. Foi como eu disse no começo, repito aqui mais uma vez que é para você guardar. Nossos valores irão determinar as nossas atitudes, nossas ações, a maneira que agimos. Nossas atitudes mostram o tipo de relacionamento que estamos construindo. Atitudes boas, bons relacionamentos. Atitudes ruins, relacionamentos ruins. E é este tipo de relacionamento que revela o sentimento que nós temos. Meus irmãos, o futuro da nossa família depende dos valores que nós defendemos. Quando Josué declarou ao povo de Israel: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", isso não era uma palavra profética. A gente costuma muito fazer isso, né? Naqueles cultos de família, eventos para a família, aí alguém pega lá Josué 24:15 e declama:
Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nós falamos todo mundo juntos, declaramos como se fosse uma palavra profética, um desejo do coração. Mas não é isso que a palavra diz. Não é uma palavra profética. Não é um desejo. É uma resolução. Uma decisão que Josué, sua esposa e seus filhos já haviam tomado. Eles estavam apenas comunicando ao povo. Não estou dizendo que você não possa ter o desejo de que um dia você e sua casa sirvam ao Senhor. Não estou dizendo que você não possa expressar uma palavra profética com o desejo de que isso aconteça, mas entenda, palavras proféticas sem ações reais são apenas palavras. Profetize sobre a vida do teu filho, profetize sobre a vida da sua esposa, profetize sobre a vida do seu marido, mas haja, faça alguma coisa, tome uma atitude para que isso se torne realidade. Relacionamentos saudáveis não acontecem no passe de mágica. Eles são construídos aos poucos, com atitudes reais, persistência e amor. Devemos sim ter Cristo como nosso alicerce, mas não podemos esquecer das nossas responsabilidades. Somos nós que colocamos os tijolos e o cimento. É certo, porém, que durante essa construção vamos cometer erros, mas é preciso ter em mente que família perfeita não é aquela que nunca erra. Família perfeita é aquela que reconhece os seus erros e se dispõe a corrigi-los. Acredite, a saúde dos nossos relacionamentos depende disso. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Espero sinceramente que o Espírito Santo fale mais profundamente ao seu coração. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Comente, ore por nós, divulgue o nosso trabalho, curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais, no Instagram, @crentedocente, no Facebook, Crente Docente. Deus te abençoe, até a próxima e paz!